Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Alunos do segundão aí animados para assistirem a aula de Sociologia, né? Como é que vocês estão? Tudo maravilha? Então tá, se todos estão animados, né? Hoje a nossa aula é a última aula da unidade. Eba, né? Tá todo mundo animado aí, a última aula, depois vem aquela avaliação parcial. E como última aula, lembra que a aula passada a gente falou sobre tecnologia e sociedade, as inovações tecnológicas e as criações humanas e como a tecnologia trouxe, né, essa gama de informações instantâneas, diárias que a gente tem, né, instantâneas, enfim, e como isso transformou a vida das pessoas, as relações, né, sociais, as conexões hoje, né, a forma da gente mandar mensagem, a forma da gente se comunicar, a forma da gente até fazer uma reunião de trabalho, né, com novas relações de trabalho. E como é um tema muito instigante, muito amplo, né, a gente teria muita coisa para falar sobre tecnologia, né, mas em 2 aulas apenas acaba que fica mais resumido. Mas a gente dividiu esse tema, né? Lembra que a gente falou que dividimos em 2 partes, a parte 1 e a parte 2. E na aula passada a gente introduziu, né, o conceito de tecnologia, né? E como ela trouxe impactos positivos para a sociedade e também alguns impactos negativos, né? A gente até mostrou aqui. E hoje é a parte 2, falando sobre tecnologia, ainda, né, a parte 2, tecnologia e sociedade, e hoje nós vamos falar sobre novas formas de trabalho que foram surgindo, né, com essas demandas tecnológicas, né, com essas inovações tecnológicas e também novos espaços de aprendizagem, né, que também vão dando lugar, né, às formas tradicionais de alguns trabalhos ou de alguns espaços alguns espaços como escola, enfim. Então, são muitos assuntos hoje que nós vamos trazer ainda, dando continuidade, sobre a questão da tecnologia dentro desse nosso contexto social. Então, bora lá aqui para o slide para a gente ver, né, os temas principais que a gente vai abordar nessa aula. Então, a gente vai falar exatamente sobre tecnologias e trabalho, novos espaços de aprendizagem e também nós vamos falar sobre as mídias, né? O que é mídia? Quando alguém fala, mídia, né? Do que se trata? Então, esse segundo slide, ele vai mostrar exatamente aqui algumas imagens da qual, né, vocês já estão até familiarizados com ela, né? Com essas imagens. Aqui vocês veem aqui o jogo, né? Olha só. Opa, só um pouquinho. Aqui, tá? Então, a gente vê aqui essa primeira imagem. Vamos pegar, então, a primeira imagem aqui, né? Essa primeira imagem fala da realidade virtual, né? Então, essa tecnologia, ela permite experiências científicas, criando novas formas de aprender, né? Então, a tecnologia aqui, nesse caso, ela amplia, né? E a gente sabe que ela amplia os espaços educativos para além da sala de aula tradicional. É por isso que eu falei que a tecnologia, para falarmos hoje disso, ela abre novos espaços de aprendizagem, né? E essa imagem, essa primeira imagem, vai falar exatamente disso, né? Desses novos espaços, onde vai treinar profissões, né? Onde vai visitar museus virtualmente, por exemplo, apenas com um óculos aqui desse, de realidade virtual, eu posso visitar mundos sem sair do lugar, apenas usando um aparelho tecnológico, olha só. A segunda imagem aqui, ó, essa segunda imagem, ela traz jogos digitais. Vocês aí gostam de jogar, né? Então, é uma forma de entretenimento de muitos jovens, né? Do qual desperta o trabalho em equipe, por exemplo, durante partidas online, né? Também é a criação de conteúdo para o YouTube. Também muitas pessoas fazem conteúdos para o YouTube usando jogos.
Os jogos também deixam de ser apenas lazer e passam a gerar oportunidades de trabalho e renda para muita gente, né? E essa terceira imagem também, ela traz, né, a terceira imagem aqui, o jogo Minecraft, né? Que é o que é bastante utilizado também em contextos educativos. Olha só, então é uma construção de cidades virtuais, é uma aprendizagem de matemática e geometria. Então, isso vai possibilitando, a tecnologia, então, ela vai possibilitando novos espaços de aprendizagem. Vamos ver aqui. Aqui também tem uma outra imagem, né? Com um espaço de trabalho aí, ó. Então, aquele trabalho presencial na empresa, no órgão público, naquele lugar, lá naquela sala, em formato de ilhas, com inúmeras pessoas ali trabalhando, ela também, durante a pandemia, isso foi muito mais explorado, né? Então, a gente já vê aí esse espaço, né, do trabalho agora sendo trazido para casa. É o trabalho home office, né? Aquele trabalho que é feito, que eu posso transformar o ambiente da minha casa num espaço também de trabalho. Então, algumas pessoas, né? Então, vem aqui comigo para a gente falar sobre esses espaços, novos espaços de trabalho, né? Com a tecnologia. Como eu falei, durante a pandemia, isso foi muito explorado, né? Porque as pessoas não poderiam ter contato, né? No início da pandemia, principalmente no ano de 2020, até 2022, havia aquele lockdown, né? Onde as pessoas não podiam estar juntas por causa da proliferação do vírus, né? Da Covid-19. E naquele período as pessoas acabaram que transformaram seus espaços de casa em espaços de trabalho. E o trabalho passou ali a ser aquele trabalho home office, realizado em casa. Eu lembro que na época eu tive que trazer todo o maquinário que eu usava no trabalho para minha casa, né? E aí também eu posso dizer que hoje meu esposo, por exemplo, ele trabalha em casa, né? Então todo o maquinário dele é num escritório que a gente tem lá em casa. Então os espaços, os ambientes, eles foram mudando também assim, com essa gama de tecnologia, de inovações tecnológicas, né? Então aí essa imagem aqui, ó, ela mostra exatamente isso, um ambiente de casa transformado num ambiente de trabalho. Voltando aqui para o slide, vamos lá. A gente vai seguindo aqui. Então, olha só, é difícil imaginar, e a pergunta que eu faço para reflexão de vocês, né? Então, as tecnologias digitais, elas modificaram profundamente a forma como trabalhamos, né? Como estudamos e nos comunicamos. Então, a pergunta que eu faço é: você conseguiria viver totalmente sem nenhuma dessas tecnologias? Hoje, nesse mundo de informações instantâneas, né? Então, pergunte aí para o seu colega. Você conseguiria ficar 5 minutos, 10, sem o seu celular? Para aqueles que têm celular. Tem pessoas que não têm ou não querem ter, enfim. Mas para os que têm celular e são viciados em celulares, conseguiria ficar pelo menos 5 ou 10 minutos sem ele? Ou até meia hora, um dia inteiro? Olha só, um dia inteiro já é muito, né, professora? Aí também já quer demais. Então, vamos pensar nessa questão aqui, que é difícil imaginar, olha só, como estará a sociedade e mesmo a sociedade global daqui a uma década. Já pensou? Se hoje a gente está assim, com uma gama de tecnologia, né, de praticidade nesse mundo, né, de informações instantâneas, né, a todo tempo, imagina daqui a uma década. Né? Então, há algum tempo, a posição do estagiário era a contratação de mão de obra barata. Olha só, quem já foi a um estagiário, né? E aquele estagiário que ganhava bem pouquinho, né? Na empresa. Então, hoje, essa visão mudou, né? Para muitas empresas, órgãos públicos. Então, esse estagiário, essa mão de obra barata, ela não tinha encargos fiscais, por isso que ele era contratado, né? Realizava o mesmo serviço de um
de um empregado, mas sem, né, os encargos trabalhistas, né? Então, quem imaginaria que as empresas começariam a apostar na formação profissional, valorizando pessoas ainda em pleno processo de aprendizado, né? Então, o mercado de trabalho, ele está mudando rapidamente por causa dessas transformações sociais, né? Então, hoje, muitos empregos enxergam, muitas empresas, né? Elas enxergam os estagiários como futuros profissionais e investem em sua formação, em sua valorização e também na sua qualificação. As profissões que têm crescido muito hoje, né? Profissão de programador, de analista de dados, de especialista em IA, né, em inteligência artificial, design gráfico, marketing digital e tantas outras profissões que têm crescido, né, nesse mundo tecnológico, né? Então, novos campos de conhecimento foram surgindo, novas profissões, todas essas que eu citei, mas também novas demandas. Como tudo isso afeta a nossa vida, a nossa sociedade? De que maneira? Então, apesar de ter tanta coisa bacana, né? Mas também essas demandas, ela vai acarretar e trazer algumas consequências que são negativas, né? Então, vamos ver, pensar aqui. Quem poderia, por exemplo, a gente volta aqui e imaginar que um computador dos anos 70, que era do tamanho de uma van, um dia caberia em uma mochila escolar? Quem imaginaria isso? Então, a gente já tem aqui uma imagem, ó, de um computador até já menor, desde o período da criação dele, quando era bem grande, ocupando uma sala inteira. Aqui já vai diminuindo, mas isso aqui para nós já é algo, né, imenso. Então, hoje, a gente pega um computador que cabe na nossa mochila, né? Então, para falarmos dessas invenções, né, tecnológicas que revolucionaram o mundo, né, a gente pensa no criador, né, dos computadores, o Alan Turing. Ele foi um matemático aqui, ó, britânico, tá? E considerado um dos pais da computação. E ele desenvolveu ideias fundamentais para a criação de computadores modernos, tá? Então, aqui o primeiro. O segundo, bem conhecido de vocês, quando estuda lá física, né? Lá com o professor Michael e a professora Daisy, eles falam muito, já falaram para vocês sobre Albert Einstein, também história, né? Mostra isso. Então, Albert Einstein, ele foi um físico alemão que formulou a teoria da relatividade em 1915. E a sua teoria, ela revolucionou a compreensão do universo. O terceiro deles aqui, ó, é o Alexander Fleming, né? Ele é um médico e é um cientista escocês que descobriu a penicilina, né? O que é isso, professora? A penicilina é um antibiótico eficaz para combater infecções bacterianas e salvar vidas. Olha só. Então, essas grandes invenções, né, que mudaram, né, o mundo. Então, além disso, o pendrive, né, do ano 2000, que hoje até é considerado até, de certa forma, algo não muito mais usual, o pendrive, o iPod em 2001, né, a Wikipedia em 2001, o primeiro smartphone BlackBerry de 2002, né, o Skype em 2003, o Facebook em 2004, né? Quem não usou aí o Facebook? Talvez vocês sejam até da era já do Instagram, né? Então, o Facebook para vocês nem usam mais, mas eu usei muito Facebook, né? E os pais de vocês, responsáveis, né? Tios, tias, enfim, usaram muito, né? Avós. YouTube também, né? Então, o YouTube, acho que 2003 aí. 2005, isso, 2005. Google Maps, né? No ano de 2005, o Twitter em 2006, o Kindle em 2007, o iPhone em 2007, Android em 2008, o iPad em 2010 e o Instagram em 2010. Olha só quantas invenções, né? Aqui a gente traz as redes sociais mais usadas no Brasil,
Olha só, o WhatsApp em disparado, né? 147 milhões de usuários usam o WhatsApp. O YouTube, né? O YouTube com 144 milhões. O Instagram em terceiro, depois Facebook, TikTok, né? O LinkedIn, o Facebook Messenger, o Pinterest, Twitter e o Snapchat. Então aí estão as redes sociais e pelo número aí designado de usuários que usam essas redes sociais no Brasil, né? Portanto, todos esses avanços tecnológicos, com todas essas demandas, elas trouxeram, consequentemente, desafios para a sociedade, né? Então, a gente falar disso é exatamente compreender como essas tecnologias, elas transformaram o mundo do trabalho, mas que também elas trouxeram desafios sociais profundos, né? Onde trouxe também a questão do desemprego, né? Por quê? Né? E quando a gente fala em desemprego, a gente fala exatamente sobre essa questão, né? A tecnologia, ela exatamente vai trazer esses novos espaços de aprendizagem, também novas profissões, novas demandas, mas também, consequentemente, uma exigência maior do trabalhador. Então, esse trabalhador, ele vai ter uma exigência muito grande sobre seus ombros. E aquele que não tem qualificação suficiente, ele cai exatamente na taxa do desemprego. Portanto, a taxa de desemprego, ela continua alta, principalmente entre os jovens, aqui, ó. Pessoas com baixa escolaridade, trabalhadores com mais de 40 anos e afrodescendentes. Por quê, né? Vamos ver aqui uma taxa, olha só, o Brasil, dados recentes, até 2005 aqui, ó, desde 2012, quando houve a terceira, que chama de 3.0, a terceira revolução industrial, né? Então, tecnológica, começa em 2012 e vamos até 2025 os dados. O Brasil, ele tem 7,2 milhões de pessoas desempregadas até dados de 2025. A trajetória mensal da taxa de desocupação desses trabalhadores, né? Então, a gente começa com março de 2012 com 8,0%, ele vai subindo aqui, ó, para 2016, ele houve um aumento, né, dessa taxa de desemprego, né? Aqui, basicamente, ela dá uma estabilizada de 2017, mas tem uma queda um pouco em 2019, aqui, e sobe em 2021, aí tem uma queda significativa em 2023, 2024 e dá uma subida aqui um pouquinho em 2025. Em 2024 era 6,1, dá uma subida em 2025 para 6,5. Isso porque, né? A gente vê que a capacitação profissional que não consegue acompanhar a velocidade com que mudam as ferramentas de trabalho, elas indicam a urgência de se repensar a qualificação do trabalhador. Portanto, a velocidade das inovações tecnológicas exige uma qualificação, tá? Qualificação do profissional. Então, se exige uma qualificação profissional, exatamente por isso, né? Para que eles não fiquem defasados em suas profissões. Com isso também, essas novas relações de trabalho, surge a teleconferência, né? Voltando aqui, ó, para essas novas relações de trabalho, surge a teleconferência, que é a comunicação entre as pessoas, né? A audioconferência, que é a reunião realizada apenas por voz, sem transmissão de imagem. Surge também as videoconferências, que são reunião por áudio e vídeo, né? E também os chats, que são ferramentas de troca de mensagens instantâneas pela internet. Então, todas essas formas de trabalho agora modernas
Se o profissional também não estiver antenado aí, ele consequentemente vai ficar, né, de fora, né? Porque é exigido que ele acompanhe todas essas transformações. A geração 4.0, né? É a geração da indústria 4.0. O termo educação 4.0 está relacionado ao conceito da indústria 4.0, também chamada de quê? De quarta revolução industrial, ou seja, a evolução da tecnologia e seu impacto em nosso dia a dia. Aqui no Brasil, por exemplo, para falar da geração 4.0, uma empresa de entrega de refeições, ela começou em 2020, durante a pandemia, a realizar testes com drones. Então, olha só, um drone entregando, fazendo entrega, né? Delivery. Olha só quanta inovação, né? Então, a geração 4.0, quando falamos disso, dessa indústria, seus principais conceitos envolvem a aplicação da tecnologia por meio de indústrias automatizadas, a internet das coisas, a inteligência artificial, a coleta e análise de dados, entre outras coisas, né? Ainda falando sobre essa indústria 4.0, nessa nova era guiada pela automação, né, os robôs nas fábricas, né, nas indústrias, né, e pelo digital, se torna essencial que as escolas e universidades sejam capazes de preparar seus alunos para o novo mundo. Portanto, é aquilo que eu falei, é a preparação, né, profissional desse aluno, né? A preparação profissional para o mercado do trabalho, que exige exatamente uma profissionalização, né? E que eles sejam capazes de preparar esses alunos, focando assim em um aprendizado para novas profissões e deixando de lado aqueles postos que devem se tornar obsoletos em breve, né? Ou atrasados, né? Então, a mídia, agora falando da mídia e do quarto poder, né? A gente traz aqui que, ainda falando daqui, voltando aqui à geração, à indústria 4.0, né? É a fase mais recente dessas transformações tecnológicas, vale salientar. Ela começou no século XXI e ela é marcada pela integração entre o mundo físico e digital, utilizando aqui, né, como a gente viu, tecnologias avançadas, né, para automatizar processos e conectar pessoas, né? Agora falando da mídia e do quarto poder, né? Segundo Marshall, né, Marshall Lucan, a expressão quarto poder é utilizada para mostrar a grande influência que a mídia exerce sobre a sociedade. Então, ao lado de três poderes que são tradicionais, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, que a gente viu lá, inclusive, quando estudamos ali no início da unidade 1, né? Então, segundo Marshall Lucan, dos meios de comunicação de massa ou massa mídia da década de 20, à década de 60, em menos de meio século surgiu uma nova concepção agora, né? Então, hoje a gente pode dizer os meios de comunicação como extensões dos sentidos humanos, né? Por que isso, né? Então, primeiro, quando a gente fala sobre isso, ele afirmava que cada meio de comunicação, ele amplia uma capacidade humana. Primeiro, ele amplia para a comunicação. Então, todo o suporte de difusão de informação que constitui um meio de intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens, o conjunto dos meios de comunicação social de massas abrangem esses meios, o rádio, o cinema, a televisão, a imprensa, os satélites de comunicação, os meios eletrônicos e telemáticos de comunicação e etc. Então, a primeira coisa, né, que ele traz exatamente, o Luhmann, é o que os meios de essa mídia do quarto poder, né, ela traz a comunicação, né, como uma das suas formas, né, como um dos seus meios. Também a publicidade, né, a gente traz, que é o departamento de uma agência publicitária,
onde selecionam os veículos como televisão, jornais, mala direta e indica as programações mais favoráveis à propaganda e à divulgação da mensagem de forma a atingir um público-alvo. Aqui estão, né, algumas dessas plataformas, principalmente, né? Atualmente, é possível estabelecer comunicação em tempo real com pessoas a centenas de quilômetros de distância e tomar decisões em reuniões virtuais. Aí lembra que eu mostrei a teleconferência, a videoconferência? Então tudo isso, né, são feitos hoje nesse nosso mundo atual, né? Essa forma de comunicação eu posso estabelecer à distância. Então, por exemplo, antes isso só era possível de forma presencial, né? Agora não. Se a pessoa está no Rio de Janeiro e tem uma reunião hoje às 8 da manhã e eu estou em Rondônia, então a gente pode fazer uma videoconferência e fazer a reunião ali sem eu precisar viajar para lá, para o Rio, nem a pessoa que está no Rio vir para cá. Então isso é possibilitado por essa mídia do quarto poder, né? Essa forma de comunicar-se sem precisar comunicar-se a longas distâncias, a longos quilômetros de distância. Isso é possibilitado pelas reuniões virtuais nessas novas formas de trabalho que surgiram com a indústria 4.0. O quarto poder também surgiu a partir de meados do século XIX como recurso no meio de sociedades democráticas, um órgão responsável por fiscalizar os abusos dos três poderes originais. Então, esse quarto poder surge exatamente, ele surgiu para fiscalizar os outros três poderes aqui, ó, o legislativo, o executivo e o poder judiciário. Neste sentido, a denominação utilizada traz de forma forçosa a ideia de que a mídia é uma instituição crível, remetendo a seus espectadores confiança, pois é detentora de grande poder e saber, por ser uma fornecedora de informação e entretenimento. Então, nesse caso, a mídia passa a ser esse quarto poder por causa das notícias que ela começa a passar, né? Essa mídia ela é detentora de um poder de saber, né? Principalmente para abranger, né, as massas, né? Então, ela consegue o rádio, a TV, enfim, né, a internet. Ela é uma fornecedora de informação e também de entretenimento. E a gente pensa exatamente aí, né, que também a gente vai falar de algo prejudicial, né, o que é o fenômeno das fake news, né? E por outro lado, elas são comumente, e essa mídia também, né, acarreta também prejuízos, né? Então, por meio das fake news, por outro lado, são comumente mentiras intencionais, organizadas sistematicamente para influenciar o comportamento e as escolhas das pessoas. Portanto, né, para a gente pensar aí, a gente pode dizer o seguinte, né, que compreender, né, como essas tecnologias transformam o mundo do trabalho é exatamente identificar, né, tanto esses espaços de aprendizagem que nós mostramos, como novas formas de trabalho, novas formas de comunicação, né, proporcionadas pelas tecnologias digitais, né? Então, essas tecnologias, elas modificaram, né? Essas tecnologias digitais, elas modificaram profundamente a forma da gente, a forma que a gente trabalha, como estuda e como se comunica, né? Então, modificaram profundamente as formas como nos comunicamos, né? Como nos comunicamos, como trabalhamos e como estudamos. Certo?
Então é isso. Aqui estão nossas referências da nossa aula de hoje. E a gente trouxe, olha aí, uma gama, né, de informações aí para vocês sobre, ainda falando sobre as tecnologias, que eu sei que é um assunto que vocês gostam e manjam muito, né? Porque os jovens de hoje, eles manjam muito de tecnologia, né? Então, isso é para vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento de vocês. E uma das coisas importantes que nós trouxemos aqui é quanto à questão da qualificação, né? Então, jovens, não se acomodem, busquem qualificação, né? Quando escolherem a profissão que vocês querem seguir na vida, então busquem sempre estudar, se qualificar, né? Saber mais sobre aquilo que você quer trabalhar, né? Aquilo que você quer ser na vida, né? Então é muito importante estar antenado ao que acontece, né? Não ficar de fora dos acontecimentos tecnológicos, né? Então é importante para que você seja inserido no mercado de trabalho que cada vez mais é exigente, né? Que exige conhecimento desse profissional, exige que esse profissional esteja, a palavra realmente que define é antenado mesmo, que esteja de fato entendendo todas essas transformações que ocorrem ao longo do tempo, né? Então é isso aí, eu espero vocês na aula de revisão e também, logo após, também vocês vão fazer uma atividade proposta. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!